No vídeo de hoje eu vou te dar dicas de como e quando ampliar a sua imagem estéreo, fazendo com que a sua música fique muito mais interessante. Olá, eu me chamo Nil e seja muito bem-vindo ao canal N-Music. Esse canal ele foi criado para você que de fato queira entender e compreender os processos de gravação, mixagem e masterização de uma forma clara, simples e muito objetiva. E se ao decorrer desse vídeo esse conteúdo fizer sentido para você, eu peço que você vá deixando a sua curtida, o seu compartilhamento, a sua sugestão de conteúdo e a sua inscrição no canal. Bora pro conteúdo! Já na tela do computador, eu quero então te dar essas dicas de como você pode ampliar a sua imagem estéreo. Mas atenção, antes que você saia por aí simplesmente abrindo os plugins, a sua preferência para fazer isso, é importante a gente entender um conceito. Realmente, muitas músicas e gêneros, eles perdem essa imagem estéreo gigantesca. Porém, o que realmente traz impacto aos nossos ouvidos é que a gente crie um contraste para a nossa música. Ou seja, se você tem uma imagem estéreo de uma música grande, que vai do começo ao fim, fica interessante, mas não tão empolgante, não existe um elemento surpresa. Ou seja, a gente precisa criar então um contraste, ou seja, criar essa imagem grandiosa no estéreo em momentos específicos da música, como por exemplo num refrão, numa ponte, num solo. E em alguns trechos, como em estrofes, onde a música está mais tranquila, essa imagem estéreo fica um pouco mais contida, então ela explode nesses momentos que eu acabei de citar. Então é isso que a gente vai criar, esse contraste junto com essa imagem estéreo ampliada. Bora então! Então nós temos uma música aqui, certo? E já começo a fazer esses movimentos já na mixagem. Por quê? Essa música começa com um synth, entra com uns violões dobrados e depois a voz. Agora perceba, esses violões aqui ó, eu não deixei em 100%, 60% para a esquerda, 60% para a direita. Justamente porque quando chegar no refrão, vai entrar duas guitarras no estéreo também, e essas guitarras vão estar 100% para a esquerda e 100% para a direita. Aqui eu já estou fazendo com que o início da música já fique com um estéreo um pouco mais fechado, quase que mono, para que quando chegue no refrão já traga essa sensação de grandiosidade. Isso sem ligar plugin algum, simplesmente nos panoramas da música. Então a gente começa a pensar logo de cara aí na nossa mixagem. Confiram aí. Olha os violões aqui, ó. Um pouco mais fechadinhos. Obviamente a voz no centro. Mas os violões estão aqui, ó. Quando chegar no refrão, aqui estão as guitarras. Elas estão em 100% no panorama. Never combine. Are you going down? Are you going down? Sugar. Percebam, a gente já fez esse movimento já no processo de mixagem. Agora vamos entrar com os plugins. Então aqui eu vou estar utilizando o Imager da iZotope, certo? Mas você pode fazer isso com o plugin da sua preferência. Primeiro ponto, para que a sua imagem estéreo realmente ela faça sentido e tenha essa grandiosidade, você precisa garantir que o centro, ou seja, o mono da sua música, os graves estejam muito bem compactados, tenha firmeza. Então, como que a gente faz isso aqui? No Imager é muito legal que a gente pode trazer em determinada frequência para algum lugar, seja totalmente mono ou totalmente estéreo. Então eu gosto muito de trazer firmeza para o nosso mono da nossa música, para que a imagem estéreo tenha mais inteligibilidade. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a frequência de 120, uma frequência grave, e eu vou garantir que ela esteja totalmente em mono, ou seja, eu venho com esse botão aqui, ó. E agora, com uma monitoração, um monitor de referência ou um bom fone, você vai perceber que o nosso grave, principalmente bumbo e caixa, bumbo e baixo, vai ter muito mais firmeza. Confiram aí, ó. Eu vou entrar aqui quando entra a batera e eu vou deixar desligado e depois ligado, vocês vão perceber a diferença. Com uma boa monitoração, isso fica muito perceptível. Are you going down? Are you going down? Perceba, bumbo e baixo. Ele está fazendo isso aqui, ó.
trazendo essas frequências bem pro mono da música. Certo? Então, tudo abaixo de 120, totalmente mono. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Eu vou escolher a frequência aqui de 5.000. Eu quero que essa frequência, né, a partir de 5.000, eu vou ampliar a imagem estéreo dessa frequência. Mas como eu falei, eu não quero fazer isso na música como um todo, certo? Até para não desfazer o que a gente acabou de fazer aqui com os violões no começo da música. Ou seja, uma imagem estéreo um pouco mais fechada e depois ela vai abrindo. Mas a gente vai valorizar isso mais ainda com o plugin. Então eu vou escolher um trecho da música a partir da onde eu quero fazer isso. Então eu quero realmente no refrão. Então o refrão ele vai entrar aqui, ó, e as guitarras vão entrar aqui, ó. As guitarras estão aqui. Então eu vou selecionar daqui, ó. Daqui, certo? Até um ponto que eu já deixei marcado. Opa, já deixei marcado, que é o finalzinho aqui desse refrão. Bem no finalzinho desse refrão, que é mais ou menos por aqui, ó. Que aqui vai entrar como se fosse uma passagem, né? A música fica mais tranquila aqui. E aí o que é legal? A gente vai fazer uma automação aqui. Ou seja, quando chegar nesse trecho, que ele vai expandir essa imagem estéreo. Como que a gente faz isso aqui no Reaper? O botão que corresponde a essa abertura é esse daqui, ó. A essa abertura, essa quantidade aqui, ó. Certo? Mono e totalmente estéreo. Só que a gente vai fazer uma automação. Então como a gente vai fazer? Clico nesse botão, vem aqui em Parameter, Show Track Envelope. Agora, essa linha aqui, essa linha azul, ela corresponde a esse botão, esse botãozinho aqui. Então, conforme eu mexo aqui nessa linha, esse botão ele vai subir ou ele vai descer. Eu vou abrir essa imagem estéreo em 30%. Não exagerem com essa brincadeira de imagem estéreo, tá? Você nunca vai elevar aqui, por exemplo, 100%, senão você vai bagunçar com todo o estéreo da sua música, certo? Então eu vou adicionar 30%. Então como que eu faço aqui? Shift mais Ctrl, vou subir aqui, ó, 30%. Quando chegar nesse trecho, esse botão ele vai subir. Confiram aí. 29. 30. Perceba aí, o início da música, mais o início da música para o refrão. Os violões aqui. Você percebe a abertura do estéreo bem aqui, ó. Agora. Vou exagerar aqui, ó. É claro que no caso eu tenho que mexer aqui para esse botão mexer. Eu vou jogar para 40%. Mas repitam, tá? Não exagerem com isso daqui. Sem ele. Muito legal, né? E aí o que acontece? Quando chega nesse trecho aqui, onde a música fica mais tranquila, ele vai voltar para a imagem estéreo. Ele vai zerar aqui, ó. Acho que eu tenho que tirar esse looping aqui, né? Voltou. Ou seja, agora os violões estão aqui, 60%. E quando, por exemplo, se a música chegasse de novo lá no refrão, que é mais aqui na frente, eu faria o mesmo movimento. Faria o mesmo movimento. Só que, além disso, a gente pode fazer uma coisa bastante interessante também. Ou seja, nós abrimos a nossa imagem estéreo aqui, certo? Deixa eu tirar essa aqui. Abrimos a nossa imagem estéreo, mas a gente pode brincar também com um equalizador que mexa na imagem estéreo, nos sides. O que acontece? Vocês sabem que quanto mais agudo um som é, mais para frente ele está. Quanto menos agudo, mais distante ele está. Então o que a gente pode fazer? A gente
pode pegar um equalizador que trabalhe com sides. Como eu escolhi aqui, ó, a frequência de 5.000, eu vou escolher aqui a frequência de 5.000. Aqui. Frequência de 5.000. Eu vou selecionar essa opção aqui de side, ou seja, ele vai mexer só com o que está aberto no estéreo. E ele vai fazer com que como eu vou aumentar os agudos, então os agudos eles vão vir um pouco mais para frente. A gente já tem o estéreo um pouco mais aberto e agora os agudos vão vir um pouco mais para frente. Vai trazer mais essa sensação de grandiosidade para a música, principalmente no caso aqui do refrão. Bora lá então? Então eu vou dar um agudo aqui de 4 dB, tá? Pra ficar um pouco mais perceptível. Eu vou colocar uma onda aqui, um shape aqui de high shelf. Então percebam que agora, além da imagem estéreo ampliada, agora nós vamos ter um pouco mais de brilho nessas laterais da nossa música. Vamos lá? Never fits and never combine. Are you going down? Are you going down? Sem. Percebam os violões, as guitarras. A gente pode voltar também. Are you going down? Sugar. Ou seja, o que nós fizemos? Abrimos mais a nossa imagem estéreo conforme a música vai acontecendo e também com o equalizador que tem essa opção de sides, nós trouxemos mais agudos e fizemos com que a imagem estéreo fosse um pouco mais para frente também. E aí, gostaram desse conteúdo? Vejam só como é muito simples, mas é preciso que a gente entenda esses conceitos, essas texturas e contrastes da nossa música. Ter uma imagem estéreo do começo ao fim da nossa música faz com que a nossa música não tenha o nosso elemento surpresa, não fique tão interessante. Agora, fazendo com que essa imagem estéreo dance conforme a música realmente, fica tudo muito mais empolgante, muito mais interessante. Se vocês gostaram desse conteúdo, fiquem por aqui, porque tantos outros bons como esse estão a caminho. Galera, por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima.